Olá, primeiro ano, tudo bem, meus amigos? Aqui é o professor de biologia Sanjay Veiga. Estou aqui mais um dia com vocês para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Sobre os nossos temas aqui de biologia. O nosso assunto hoje, vamos conversar sobre fecundação, tá bom? Mas antes, turma, preocupado com vocês, saudade, a situação do nosso país anda um pouco complicada, não é? Essa pandemia pegou todo mundo despreparado, mas parece que o Brasil, assim, mais do que todo mundo, ninguém sabe por que será, né? Todos os países começaram a baixar a sua curva com 50 dias. O Brasil não começou a baixar a curva ainda. Os números de casos continuam aumentando. E o pior, né, que a gente está liberando agora as pessoas com os números ainda subindo, né? Isso pode ser um pouco perigoso, tá bom? Turma, hoje vamos conversar sobre fecundação. O que é fecundação? Bora lá, Carlos Gabriel. O que é que você me diz aí de fecundação? Os bolas são especialistas, vão explicar aqui a gente tudo direitinho sobre fecundação, hein, rapaz? Ora, se não. Então, pessoal, fecundação é literalmente quando o pênis, tá bom? Adentra a vagina e aí que ele chega ao orgasmo, ele vai liberar esperma, não é? Ele vai gozar dentro da vagina. E aí esse líquido que vai sair, tá bom? Nós vimos que ele é composto, além de líquidos lubrificantes, além de nutrientes, também pelos gametas masculinos, que são células diferenciadas. Elas caracteristicamente têm uma diferença assim que você olhando no microscópio você vê. Qual é? Elas se movimentam através de um flagelo, tá bom? E aí, turma, vamos pensar só. Tá acontecendo lá o ato sexual, tá lá acontecendo, e aí, tchum, liberou lá o espermatozoide, né? Na parte interna da vagina. Turma, olha só o que é que vai acontecer. Os espermatozoides vão sair lá felizes, todos eles nadando, todos eles sobrevivendo. Quantos espermatozoides, quantos gametas masculinos são liberados em uma ejaculação? Milhões, não é? Então, turma, estamos aqui no livro de vocês, na página 93, tá certo? Eu estou conversando aqui sobre o tema fecundação e eu gostaria que depois vocês lessem, que vocês acompanhassem também, tá certo? Então, depois que o rapaz gozou dentro da moça e aí liberou o esperma lá dentro, nesse esperma vai conter líquidos lubrificantes que vão ajudar essa célula que tem um flagelinho, um rabinho que se mexe a se locomover lá dentro. Só que, turma, eles estão numa jornada muito, muito perigosa. Eles começam a morrer do momento que são liberados na vagina. O pH da vagina é ácido. O que é que isso quer dizer? Isso já vai desnaturar, tá bom? A membrana de alguns espermatozoides não vão conseguir sobreviver já. Assim que chegarem na vagina, eles já vão ter problema, muitos com o pH ácido. Outra coisa, o organismo das mulheres, assim como também dos homens, né, dos animais, ele possui um sistema chamado sistema imunológico, né? São células de defesa. E as células de defesa do corpo feminino, por incrível que pareça, elas também vão destruir, tá certo? Os espermatozoides que são liberados na vagina. Então eles já começam a morrer aí por causa da acidez da vagina. Eles já começam a morrer também porque eles são mortos pelas células imunológicas do sistema imunológico feminino, tá bom? E aí eles vão subindo, né? Eles vão subindo na trompa, tá bom? E eles vão lá tentar encontrar o óvulo. Como é que a gente sabe que as trompas são duas, não é? E aí como é que ele vai saber que trompa ele deve seguir? A gente sabe já? Não sabe, tá certo? E olha só que interessante. O orgasmo feminino, ele vai ter movimentos ondulatórios que vão ajudar nessa entrada do espermatozoide, tá certo? Então, assim, se o orgasmo masculino vier acompanhado do orgasmo feminino, então a possibilidade da fecundação acontecer é maior, tá bom? Agora, é claro que a mulher precisa estar no período fértil para isso estar acontecendo, tá bom? E aí o que acontece? Esse espermatozoide vai subindo, sobe lá a trompa de falópio, né? O duto lá que vem o óvulo, né? E aí ele vai tentar encontrar o óvulo, mas através de quê, né? Através de um hormônio
que é liberado, tá certo? Chamado prostaglandina. Prostaglandina. E aí o esperma reconhece que lá é o óvulo. E aí ele vai lá tentar encontrar o óvulo. Quando ele encontra o óvulo, a membrana que envolve o óvulo, ela é formada de glicoproteínas, tá bom? E aí ele vai entrar. Quando ele passar, se vocês, deixa eu ver se aqui tem um desenho. Pronto, tem um desenhozinho aqui, ó, na página 93. Tá certo? Tem um desenho na página 93 aí. Quando ele ultrapassar essa primeira parte, ele vai chegar numa zona chamada zona pelúcida. A primeira parte de fora, como se fosse a pele, é chamada de corona radiata, porque é tipo assim como se fosse assim uma coroazinha, né? E aí o que é que acontece? Quando ele passar dessa corona radiata, adentrar na zona pelúcida, ele vai encontrar imediatamente a parede diretamente, né, do óvulo, depois da zona pelúcida. E aí ele vai se fundir a essa parede, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? As membranas plasmáticas vão se fundir e ele vai jogar para dentro do óvulo, tá bom? O núcleo dele. E aí vai acontecer o quê? A cariogamia, que vai ser a junção dos dois núcleos, que aí vão formar o zigoto. Mas aí o que é que acontece, turma? O espermatozoide, quando ele vai passar, que ele vai liberar o seu núcleo dentro do óvulo para ele se fundir com o núcleo do óvulo, ele deixa todas as mitocôndrias que ele traz do lado de fora. E aí, isso aí é muito interessante, porque o que acontece? O zigoto ele vai possuir apenas as mitocôndrias herdadas da mãe. Vocês lembram que a gente conversou lá sobre genética, aquela teoria da Eva mitocondrial e tudo? Foi justamente pelo estudo genético das mitocôndrias. Por quê? Na fecundação, as mitocôndrias do macho, tá bom, do gameta masculino, elas são descartadas. Elas não vão ser usadas para formar o zigoto. Somente as mitocôndrias femininas, tá certo? E aí é mais ou menos isso, assim, é a liberação do espermatozoide que vai correr lá na trompa. Vamos ver aqui o que é que o livro de vocês fala. Ó, já como comentamos, o óvulo humano é um ovócito secundário revestido por uma grossa camada de glicoproteínas, como eu falei para vocês, aderida à membrana plasmática ovular, zona pelúcida. O envoltório recoberto por algumas camadas de células foliculares ovarianas que nutriam o ovócito durante o seu desenvolvimento no folículo, tá bom? Então, pessoal, é mais ou menos isso. Ó, gametas femininos exercem forte atração química sobre espermatozoides, que é justamente o que eu falei para vocês lá, tá bom? Que é a prostaglandina, tá certo? Então, aqui na página 93, vamos dar uma olhada aqui. Fecundação in vitro, que legal. Vocês sabem o que é fecundação in vitro, turma? Aqui na página 96, fecundação in vitro, tá bom? A fecundação in vitro você coloca o esperma em uma espécie de produto que ajuda ele a, quando congelar, ele não romper a membrana plasmática dele, tá bom? São crioprotetores. E aí você pode congelar o esperma, você também pode congelar o óvulo. E aí você pode fazer o que? Colocar aquele espermatozoide dentro do óvulo in vitro, fazer essa fecundação. E aí, se ele for fecundado, você pode colocar esse óvulo ou esses óvulos na fêmea, na mãe, tá certo? Então isso aí é muito, muito utilizado na questão de tecnologias para pessoas que não conseguem ter filho, né? A gente conseguir sucesso aí na gravidez. Olha só, conhecemos sobre a reprodução humana. Conhecimento sobre a reprodução humana tem permitido muitos casais solucionarem dificuldades biológicas, justamente com a fecundação in vitro. Em julho de 1978, nasceu em Londres Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta. Olha só, a primeira criança concebida in vitro com sucesso, tá certo? Isso é muito utilizado também para melhoramento genético de gado, esse tipo de coisa, tá bom? Eles usam muito. Coito interrompido, método para evitar gravidez, métodos contraceptivos. Então, olha só que interessante, coito interrompido. Vamos ver o que é que o livro de vocês diz? Aí eu posso falar alguma coisa depois. Um método para evitar gravidez é o coito interrompido. Eu estou na página 98, tá, turma? Que consiste em retirar o pênis da vagina antes que a ejaculação ocorra.
O coito interrompido é pouco eficiente, pois as secreções masculinas eliminadas antes da ejaculação podem conter espermatozoides. Outro motivo para o grande índice de falhas no método é a demora na retirada do pênis, que pode resultar na ejaculação parcial ou total ainda dentro da vagina. O cabo pode não se controlar lá dentro e ejacular lá dentro, né? Então é um método, tem que ter muita prática realmente para conseguir. E olha aí, método do ritmo ovulatório e a tabelinha, tá certo? Então é acompanhar o ritmo ovulatório, a tabelinha, a camisinha, que eu acredito ser o método mais seguro, né? Porque além de proteger da gravidez, também protege de doenças, né? Que podem ser sexualmente transmissíveis. Então, de látex, nós temos também o diafragma, dispositivo de borracha, que deve ser colocado no fundo da vagina, no modo a fechar o colo do útero, impedir a entrada de espermatozoides. É comum aplicar o diafragma uma geleia contendo substâncias espermicidas, que matam espermatozoides e aumentam o índice de segurança do método. Pronto, aqui tem um desenhozinho mostrando, tá certo? E a pílula anticoncepcional. Turma, para as meninas que vão tomar a pílula anticoncepcional, principalmente para as meninas, mas eu acho isso aqui um conhecimento importante para os meninos também, tá certo? Para vocês, se vocês gostam realmente da companheira de vocês, vocês estudarem sempre os efeitos colaterais, vocês conversarem com o médico de vocês sobre os efeitos colaterais e só passar a utilizar a pílula anticoncepcional, primeiro você tem que conversar com o médico, tá bom? Para saber lá se é liberado ou não. Vamos ver aqui o que ele fala rapidamente. Os métodos contraceptivos mais utilizados no mundo consistem geralmente na mistura de hormônios sintéticos. Eu falo isso por quê, turma? Porque eu vejo muitos relatos de gente que tem problema, tá bom? Efeitos colaterais relacionados às pílulas anticoncepcionais. Eu vi falar de derrame, já tive uma companheira que tinha parte do corpo que ficava durante um tempo dormente, tá certo? Então é muito importante você considerar os efeitos negativos também. Às vezes, talvez o mais prático seja a camisinha, tá? Vasectomia, a esterilização, né, do macho, né? Consiste em selecionar ductos deferentes de modo que os espermatozoides não possam chegar até a uretra. Laqueadura, né, que é processo parecido sendo nas mulheres também. Aqui a tuba uterina, ela é cortada, não é? Aqui eu estou na página 100. Dispositivo intrauterino DIU, né? Vocês já ouviram falar do DIU, ó, a sigla dispositivo ultrauterino, ó, nome pelo qual são conhecidos dispositivos de plástico e metal introduzidos no útero com o objetivo de evitar a concepção. O DIU deve ser implantado por um médico especialista e, ao menos que cause problemas colaterais evidentes, pode permanecer no útero ou até que a mulher deseje engravidar. O modo de ação do DIU ainda não é totalmente compreendido. Acredita-se que a sua presença no útero causa uma pequena inflamação, atraindo macrófagos que destroem embriões e tentam se implantar na mucosa uterina. Por isso, alguns consideram a utilização do DIU um método abortivo, uma vez que indiretamente causa a morte do embrião, por impedir que esse se fixe no útero, tá bom? Turma, então gostaria de deixar essa atividade aqui com vocês, a da página 101, tá certo? Até a página 101, até a página 105, tá bom, turma? Muito obrigado pela atenção. Conversamos hoje sobre fecundação, tá certo? Métodos contraceptivos. Um abraço, turma. Tudo de bom e até a próxima semana.